Hoje nós vamos estudar raízes. Raízes, você tem esse radical aqui, ó, esse radical, esse é o índice e esse é o radicando. Vamos colocar aqui. Então, o N é o índice, o A é o radicando. Este símbolo aqui é um radical. E isso tudo é uma raiz, que é igual ao B, que é a raiz. Bom, essa raiz é igual a B, se somente C, o B elevado ao N é igual ao A. Então, se o B elevado a esse índice for igual ao A, então ele é a raiz desse radicando aqui. O que nós vamos ver? Se eu tiver a raiz de 25, ó, 25 é o radicando, aí eu coloco o símbolo do radical. E o índice aqui, se eu não colocar nada, é o 2. Tá ok? Então, vamos colocar aqui o 2 para nós irmos nos acostumando. O que eu quero dizer? Isso aqui vai ser um valor x. Qual vai ser esse valor? Só vai ser esse valor x se o x elevado a 2 for igual a 25. Ok? Olha só, b elevado a n é igual a a. b elevado a n é igual a a. Então, x elevado ao quadrado é igual a 25. x elevado ao quadrado é igual a 25. Quem é x? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 5. Então, daqui nós temos que o x é 5. Certo? Isso é uma raiz quadrada, porque aqui tem 2. Perfeita, porque dá um número inteirinho. Certo? Quando nós estudamos raízes, nós temos que nos preocupar com duas coisas. O índice e o radicando. Então, vamos estudar quando o índice for par. O que acontece? Se o nosso radicando for um racional positivo, a nossa resposta tem que ser positiva. Ok? Olha só, raiz de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Não importa que o menos 3 ao quadrado também dê 9, porque a nossa resposta é um número positivo. A pergunta que a gente faz quando quer calcular uma raiz é essa: qual número positivo elevado ao quadrado dá 9? Ok? Então, sempre o nosso radical sendo positivo, com índice par, a nossa raiz tem que ser um número positivo. Tem que. Se o racional for positivo e o índice for par, a nossa resposta é um número positivo. Não é raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. Não é isso. Isso aparece em Bhaskara, mas repara, em Bhaskara, vou colocar aqui, nós fazemos x é igual a b mais ou menos raiz de qualquer coisa lá. O mais ou menos está aqui fora, tá certo? Então presta atenção nisso. O que acontece? Sempre que nós formos calcular uma raiz com índice par e o radicando positivo, nossa resposta é sempre um número positivo, tá? A pergunta é: qual número positivo elevado ao quadrado dá 9? Ou qual número positivo multiplicado por ele mesmo dá 9? No caso aqui, que nós estamos trabalhando com 9. Muito bem. Então, o que acontece se o nosso radicando for negativo? Se o nosso radicando for um racional negativo, não existe um número real que multiplicado por ele mesmo dê esse número negativo. Não existe. Se você pegar menos 3 vezes menos 3, dá 9, é positivo. Nunca um número negativo multiplicado por ele mesmo vai dar um negativo. Então, não existe uma resposta para isso no campo dos reais. Tá? Existe no campo dos complexos, no conjunto dos números complexos, mas isso é um estudo que vai ser visto lá para o ensino médio. Tá? Não é assunto para nós tratarmos agora. Então, no campo dos reais, no conjunto dos reais, não existe solução para esse tipo de questão, ok? Por isso é que é importante nós sabermos os conjuntos, os reais, os inteiros, os naturais, os racionais, para que a gente possa saber se a gente tem resposta ou não, certo? Então, no caso do índice par e o radicando racional negativo, não existe número real que multiplicado por ele mesmo ou elevado ao quadrado dê negativo, ok? Então não existe resposta no campo dos reais. Agora vamos ver quando nós temos a raiz com índice ímpar e o radicando positivo e o radicando negativo. Vamos ver. O que acontece quando o nosso racional, nosso número racional aqui dentro é 8 e aqui é um número ímpar?
Você pode fatorar o 8, certo? Vai dar 2, vai dar 4, vai dar 2, vai dar 2, vai dar 2, vai dar 1. Isso aqui dá o quê? 2 ao cubo. Então, que número que é elevado ao cubo dá 8? O 2, certo? Porque olha só, esse x é igual a 2. Por quê? Pois 2 ao cubo é igual a 8. Certo isso? Muito bem. O que acontece com o negativo? O 8 é menos 8, tá bom? O 8 decomposto vai dar isso aqui. 2 ao cubo. Eu não posso dizer que 2 ao cubo é igual a menos 8, porque 2 ao cubo é igual a 8. Então, o que muda aqui? Muda a base. A base vai ser menos 2 ao cubo. Por quê? Olha só, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, isso aqui não é menos 2 ao cubo? Eu estou repetindo a base 3 vezes. Então, menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Isso aqui, ó, dá menos 8. Certinho? Então, o nosso radical aqui, essa nossa raiz negativa com índice ímpar, existe e é negativo. Sempre vai ser negativo. E com o índice ímpar e o radicando positivo, vai ser sempre positivo. Olha só, deu 2. Isso aqui não é o cubo, tá? Deixa eu corrigir. Isso aqui é só isso aqui. Posso até tirar o parênteses daqui. A nossa base aqui, se nós fôssemos representar menos 8 é igual a menos 2 elevado ao cubo. Ok? O nosso x é menos 2, porque é só o número que elevado ao cubo dá menos 8. Então, nós temos aqui um pequeno resumo das raízes com índice ímpar e com índice par, quando o radicando é positivo e negativo, quando o radicando é positivo e negativo. Vamos ver agora uns outros exemplos, quando o radicando é 0, quando quando o índice é 0, quando o índice é 1, tá ok? Para deixar tudo bem explicadinho. Sempre que formos estudar raiz, nós temos que perceber duas coisas, o índice e o radicando. Tá? Com isso a gente resolve as raízes. Olha só, quando nós tivermos uma raiz com índice par, aí nós vamos observar o radicando. Se o radicando for um racional positivo, então a nossa resposta é um positivo, sempre. O que acontece aqui? Vamos ver esse caso. Na raiz de 9. Raiz de 9, eu estou dizendo que é igual a 3. Por quê? 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Aí você me pergunta, mas o menos 3 ao quadrado também não é 9? É, menos 3 ao quadrado também é 9. Mas repara, nós temos que fazer a tal pergunta, qual número positivo elevado ao quadrado dá 9? Não nos interessa os números negativos, porque só é a resposta para uma raiz quadrada o positivo, tá? Para uma raiz quadrada, ou índice par, não precisa ser quadrada, pode ser com índice 4, com índice 6. É porque a gente usa mais a raiz quadrada, então a gente acaba usando a raiz quadrada e tal, mas é para qualquer índice par. Então, tem que ser um número positivo. Nossa resposta tem que ser, não é pode ser, tem que ser. Então, só nos interessa o positivo. Então, só nos interessa o 3. O menos 3 não é raiz de 9, tá bom? Então, repara, quando nós tivermos um radicando racional negativo com índice par, o que vai acontecer? Nós temos aqui um índice par, um radicando negativo. O que a gente tem que perguntar? Qual o número que elevado ao quadrado dá menos 16? Não existe. Qualquer número multiplicado por ele mesmo, seja positivo ou seja negativo, vai dar positivo, certo? Então, o que acontece? O índice par, o radicando sendo negativo, não existe uma resposta real, tá? Não existe um número real que, multiplicado por ele mesmo, dê um número negativo. Então, se o índice for par, se o radicando for negativo, não existe. Se o índice for par e o radicando for positivo, a resposta tem que ser um número positivo, tá? Muito bem. Se nós tivermos uma raiz com índice ímpar, o que muda?
Muda o seguinte, se o radicando for positivo, a resposta vai ser positiva. Se o radicando for negativo, a resposta vai ser negativa. Ora, mas não disse que não tinha número real que desse, né, multiplicado por ele mesmo, ao quadrado, fosse negativo? Realmente, ao quadrado, multiplicado um número par de vezes, tá? Não existe. Porque se eu multiplicar menos 2 por menos 2, dá mais 2. Se eu multiplicar por menos 2, dá menos 8. Se eu multiplicar por menos 2, dá mais 16. Então, multiplicando um número par de vezes, não importa se a base é negativa ou se a base é positiva, o resultado vai ser positivo. Já no número ímpar de vezes, não acontece isso. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Vezes menos 2, menos 8. Então, existe número elevado a índice ímpar que dê negativo. Que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê um resultado negativo. Por isso, existe raiz de número negativo com índice ímpar. Ok? Então, repara. Se eu tenho aqui como radicando o 8, eu vou perguntar o quê? Que número que é elevado ao cubo dá 8? Não é isso? Então, se eu pegar o 8 e for fatorar, eu vou encontrar 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Ora, se x ao cubo é igual a 8 e 2 ao cubo é igual a 8, é lógico que x é igual a 2. Certinho? Então, agora, quando a gente for fazer com radicando negativo, o que vai acontecer? Eu tenho um radicando aqui, menos 8. Então, o que eu pergunto? Que número que é elevado ao cubo dá menos 8? Nós já fatoramos 8 e sabemos que é 2. Mas para o cubo dar menos 8, tem que ser o menos 2. Então, menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Então, se x ao cubo é igual a menos 8, e menos 2 ao cubo é igual a menos 8, é lógico que x é igual a menos 2. Certinho? É isso. Tem que ter isso na cabeça. Observa sempre o expoente e o radicando. Ok? Vê se é ímpar, se é par, se é negativo, se é positivo. E aí você vai fazer a sua conta direitinho. Nós temos também a raiz quadrada exata. O que vem a ser isso? É uma raiz que quando você extrai, dá um número redondinho. Então, olha só, raiz de 1 vai dar 1. Por quê? 1 ao quadrado é 1. A raiz de 4 dá 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 9 dá 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9. E assim a gente tem que a raiz de 16 dá 4, pelos mesmos motivos. Raiz de 25 dá 5. Raiz de 36 dá 6. 49 dá 7. De 64 dá 8. De 81 dá 9. E de 100 dá 10. Se você pegar uma raiz aqui nesse meio, ela vai dar 8, alguma coisa, até perto de 9. Dependendo se é 65, se é 80, né? Então, você tem vários números aqui no meio que vão dar a raiz, mas de números com decimais. Quando eu disse número redondinho, é um número inteiro, um número natural, ok? Então, agora vamos estudar como é que a gente calcula outras raízes que não são essas, que são de quadrados perfeitos. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, são quadrados perfeitos, tá ok? Vamos ver esse próximo assunto. Então, vamos calcular a raiz de 1764. É lógico que a gente não vai saber que número multiplicado por ele mesmo vai dar esse valor. É um número grande para a gente poder saber isso. Então, o que nós fazemos? Nós fatoramos ela. Fatoramos este número, tá? Então, vamos fatorar. 1764. Fatorando. Como é um número par, eu vou começar pelo primo 2, certo? Então, 17 por 2 vai dar 8, vai sobrar 1, com esse 6 dá 16, por 2 dá 8 de novo, aqui ficou 4, vai dar 2. Olha, a conta que eu estou fazendo é essa aqui, ó. 1764 dividido por 2. Ó, 17 por 2, 8. 8 vezes 2, 16, para 17 sobrou 1. Baixei o 6, 16. 16 por 2, 8. 8 vezes 2, 16, para 16 nada. Baixei o 4. 4 dividido por 2, 2. Tá vendo? É aquele valor ali. Agora eu vou dividir por 2 de novo. 8 dividido por 2, 4. Não sobrou nada. 8 dividido por 2, 4. De novo, não sobrou nada. 2 dividido por 2, 1. Pronto. Agora, não é mais um número par. Então, eu não posso mais usar o 2. Vamos ver se esse número é múltiplo de 3. Como é que a gente sabe que o número é múltiplo de 3?
quando a soma dos seus algarismos der um múltiplo de 3. Olha, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3, então este número é divisível por 3. Então, vamos fazer por 3. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 441 dividido por 3. 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 4 sobrou 1. Baixo 4, 14. 14 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 14, 2. Baixou 1. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. Então, aqui deu 147. Muito bem, 147 é múltiplo de 3? Vamos verificar. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, 147 é divisível por 3. Vamos dividir aqui. 3. 14 por 3, 4. 4 vezes 3. 12 para 14 sobrou 2. Baixou 7. 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 3, 27 para 27, nada. Então, aqui deu 49. Muito bem. 49 é divisível por 3? 4 mais 9, 13. 13 não é múltiplo de 3, então furou. Por 5 também não é, né? Porque não termina nem por 5, nem por 0. Aí por 6, se não é por 2, não é por 3, não é por 6. É por 7. É por 7, porque 49 dividido por 7, ó, dá 7. Aí dividido por 7 dá 1 e acabou a nossa fatoração. Então, o que nós ficamos aqui? Com 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Então, 1764 pode ser escrito na forma fatorada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Então, vamos escrever isso aqui. Isso aqui vai ser igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Muito bem. Como é que a gente vai tirar esses fatores de dentro da raiz? Tem quem faça assim, corta esse índice com 2, corta esse índice com 2, corta esse índice com 2. Aí todos eles sairiam para fora. Eu não gosto muito de usar dessa maneira, porque esse cortar 3 vezes isso aqui vai levar a pessoa a achar que pode cortar tudo 3 vezes. Não é assim. Então, eu prefiro fazer de outra forma. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Quando eu tenho um produto dentro de uma raiz, isso é igual ao produto das raízes. É exatamente igual a esse aqui. Tá? Isso é igual a isso. Não muda nada. É uma propriedade de raiz. Nós vamos ver depois essas propriedades, mas eu já vou colocar agora, porque não é nada de difícil entender que isso é igual a isso. O que acontece? Que número que é elevado ao quadrado dá 2 ao quadrado? O próprio 2. Que número que é elevado ao quadrado dá 3 ao quadrado? O 3. Que número que é elevado ao quadrado dá 7 ao quadrado? O 7. Então, essa resposta é o quê? 2 vezes 3, 6 vezes 7, que dá 42. Então, essa raiz ao quadrado dá 42. Por quê? 42 ao quadrado dá 1764. Eu estou dizendo para você que 1764, a raiz quadrada desse número é igual a 42. E isso só é verdade, conforme nós vimos, se 42 ao quadrado for igual a 1764. Vamos fazer essa conta e verificar? 42 vezes 42. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Somando, 4. 8 mais 8, 16. E vai 1, 6 com 1, 7. E esse 1 vem para cá. 1764. Exatamente o que nós estávamos trabalhando. Então, a nossa conta foi perfeita, está certinha. E raiz de 1764 é igual a 42. Certo? Vamos ver agora essa raiz. Raiz de 48. É um número pequenininho, vamos ver. Vamos fatorar o 48 e ver o que acontece. 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. Agora por 3 dá 1. Acabou. Então isso aqui vai dar o quê? 2. 1, 2, 3, 4,
2 à quarta vezes 3. Então, repara, isso aqui vai ser igual a 2 à quarta vezes 3. Certo? Muito bem. Para continuar naquele tipo de explicação que eu estava dando, eu vou fazer aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Tá? Eu abri esse 2 à quarta em 2 vezes 2 ao quadrado. Então, dessa forma, eu posso escrever assim, ó, raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3. Muito bem? Como nós vimos, que número que resulta disso aqui? Que número que elevado ao quadrado dá 2 ao quadrado? O 2. Aqui, a mesma coisa. E aqui? Aqui não tem raiz de 3, não é uma raiz exata. Lembra quando eu coloquei aqui as raízes quadradas exatas? Eu coloquei raiz de 1, raiz de 4, o 3 pulou, porque raiz de 3 é um número irracional. Tá? Ele não tem um número que elevado ao quadrado vai dar 3. Um número que a gente possa escrever até o fim dele. Ele é um número infinito. Tá? É um número irracional. Então, o que vai dar esse produto aqui? 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Ok? Este aqui é o resultado deste valor aqui. Ou seja, se eu pegar 4 raiz de 3 e multiplicar por 4 raiz de 3, isso vai dar 48. Ok? Acredita em mim, vai dar. Qual é o valor da raiz quadrada de 100? Eu quero saber que número, que ao quadrado, dá 100. Nós sabemos que 10 ao quadrado é igual a 100. Então, o nosso x é igual a 10. Concorda? Muito bem. Então, raiz de 100 ao quadrado. Então, raiz de 100 é igual a 10. Se nós fatorássemos o 100, nós íamos encontrar isso. Olha, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5 e 1. Aqui nós vamos ter o quê? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Certo? Então, vamos fazer esse exercício aqui separadinho para vocês entenderem. Raiz de 100 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5 ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2. Quem é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. Ok? Então, a gente pode fatorar qualquer número e fazermos a raiz dessa forma. Muito bem. Vamos para o próximo. Raiz de 64. Lembra quando nós fizemos as raízes quadradas exatas? Então, nós dissemos que raiz de 64 é igual a 8. Por quê? 8 ao quadrado é igual a 64. Tá bom? E esse aqui, 0,01. Raiz quadrada de 0,01. Olha, nós podemos escrever essa raiz dessa forma. Isso aqui não é 1 centésimo? Então, eu vou colocar aqui 1 centésimo. Certo? Da mesma forma que essa raiz aqui podia estar junta, podia ter sido escrita dessa forma, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado aqui, e nós separamos, da mesma forma, na divisão, nós também podemos separar. Então, aqui vai ficar a raiz de 1 e aqui vai ficar a raiz de 100. Ok? Muito bem. Quanto é a raiz de 1? 1. Quanto é a raiz de 100? Nós acabamos de ver aqui, 10. Tá certo? Então, isso aqui já é uma resposta. Mas se eu quiser responder como decimal, eu vou responder o quê? Isso aqui não é 1/10. Então, aqui, olha, 1/10. Está na casa do décimo. Se fosse centésimo, estava aqui 1. Era aqui, ó, 1 centésimo. Aqui, se 1 tiver aqui, é 1/10. Tá? Então, é isso. 0,1 ao quadrado dá 0,01. Aí você vai me falar, poxa, mas um número 0,1 ao quadrado vai dar um número menor? Vai. Olha só, vamos fazer essa conta aqui. É bom, às vezes, né, nós fazemos algumas contas para visualizarmos coisas que não parecem naturais. 0,1 vezes 0,1. Olha, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1,
0. 0 vezes 0, 0. Vamos somar, vai dar 1, 0, 0. Agora a gente tem que ver aonde vai ficar a vírgula. Como é que a gente faz isso quando a gente está fazendo uma multiplicação? A gente conta as casas decimais. Nós temos uma casa decimal, nós temos duas casas decimais. Então, nós temos que vir para cá, uma casa decimal, duas casas decimais. Então, o quadrado de 0,1 é 0,01. Então, se eu levar ao quadrado 1/10, eu vou encontrar 1/100. Vamos resolver mais esse problema aqui? Olha, raiz de 1,21. Isso aqui é igual a raiz de 121 centésimos. Muito bem. E aqui nós temos raiz de 144 centésimos. Aqui 49 centésimos. 16 centésimos. E 36 centésimos. Raiz de 36 centésimos. Bom, agora nós temos que resolver essas raízes. Nós só mudamos de decimal para fração. O que acontece? Como nós já vimos, nós podemos separar isso nessas raízes isso aqui de fração. Tá? Nós temos uma fração dentro da raiz. Nós podemos separar em duas raízes. Isso é na propriedade de divisão de radical. Então, aqui nós vamos ficar com 144 e aqui 100. Aqui 49 e aqui 100. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Aqui embaixo, todas essas raízes de 100, nós sabemos que vai dar 10, certo? Aqui vai dar 10, aqui vai dar 10, aqui vai dar 10, vai dar 10, vai dar 10. Quando nós somamos frações com o mesmo denominador, o denominador é ele mesmo, é o mesmo 10. Então, nós temos que essa soma aqui vai ter o 10 embaixo, certo? E em cima, quais vão ser as nossas parcelas? Quem é a raiz de 121? 11. Quem é a raiz de 144? 12. Quem é a raiz de 49? 7. Quem é a raiz de 16? 4. Quem é a raiz de 36? 6. Certinho? São raízes perfeitas, são raízes exatas. Nós tivemos naquela nossa tabela até o 10, mas o 11 dá 121 e o 12 dá 144, tá bom? Então agora somando 11 com 12, 23. 23 com 7, 30. 30 com 10, 40. Então aqui vai dar 40 sobre 10, que simplificando vai dar 4. Viu?